Eu sempre digo, a música é uma arte por excelência. Mas para poder apreciar a música, é necessário ter um bom ouvido. E aí, exploradores? Bem-vindos a mais uma emocionante jornada, desta vez pela arte da dublagem. Preparem-se para mergulhar no fascinante universo, onde vozes se transformam em personagens icônicos, onde talento e criatividade se unem para dar vida a histórias memoráveis. Estão prontos para explorar os bastidores, conhecer os dubladores por trás das vozes que amamos e descobrir os segredos por trás da magia da dublagem? Então segurem firme, porque nossa aventura está prestes a começar. A história da dublagem é fascinante. Imagine trazer vida a personagens queridos em diferentes línguas, tornando-os acessíveis a audiências ao redor do mundo. Começando com os filmes mudos, onde os intertítulos eram utilizados para transmitir diálogos, até o surgimento da dublagem sonora, que revolucionou a experiência cinematográfica, permitindo que as vozes dos atores fossem substituídas por profissionais habilidosos em outros idiomas. Desde então, a dublagem se tornou uma arte por si só, com talentosos dubladores dando voz a personagens icônicos em filmes, séries, desenhos animados e jogos, conectando culturas e enriquecendo a experiência de entretenimento. A primeira dublagem conhecida aconteceu no filme The Jazz Singer, em 1927, que é considerado o primeiro longa-metragem sonoro da história do cinema. Embora a maior parte do filme seja falada, havia uma única cena em que Al Jolson, o protagonista, cantava uma música. Para tornar o filme acessível a públicos estrangeiros, essa cena foi dublada em várias línguas. Isso marcou o início da prática da dublagem como a conhecemos hoje, pavimentando o caminho para a expansão da indústria cinematográfica e da dublagem em todo o mundo. A dublagem no Brasil começou a ganhar destaque na década de 30, com a chegada dos primeiros filmes sonoros. No entanto, foi na década de 50 que a prática se consolidou, principalmente com o aumento da produção cinematográfica estrangeira e a necessidade de adaptar esses filmes para o público brasileiro. Desde então, a dublagem se tornou uma parte essencial da experiência audiovisual no país, expandindo-se para a televisão, desenhos animados e continuou a crescer e evoluir ao longo das décadas. No Brasil, alguns dos principais estúdios de dublagem incluem Som de Vera Cruz, TV Group Digital, Dubbing Company. Esses são apenas alguns dos principais estúdios de dublagem no Brasil, cada um contribuindo para trazer entretenimento de qualidade para o público brasileiro em diferentes plataformas. O trabalho de dublagem envolve várias etapas que exigem talento, habilidade técnica e sensibilidade artística. Vamos dar uma visão geral do processo. O primeiro passo é a tradução do roteiro original para o idioma-alvo, garantindo que os diálogos sejam fielmente adaptados e mantenham o contexto e o tom da obra original. Durante as sessões de dublagem, um diretor trabalha com os dubladores para garantir que suas performances capturem a essência dos personagens e transmitam as emoções corretas. Eles também são responsáveis por garantir que as falas se encaixem corretamente com os movimentos labiais dos personagens na tela. Os dubladores entram em estúdio para gravar suas falas, assistindo ao vídeo original para sincronizar suas vozes com as expressões e movimentos dos personagens na tela. Com exceção dos jogos, onde por muitas vezes o dublador não possui nenhuma referência visual, apenas a dublagem na língua original e algumas pequenas pistas do que está acontecendo em cena, ditas pelo diretor. Depois que todas as vozes são gravadas, o material é editado e mixado para garantir que as falas fiquem perfeitamente sincronizadas e equilibradas com a trilha sonora e os efeitos sonoros do filme ou jogo. Após a mixagem, o trabalho passa por uma fase de revisão, onde são feitos ajustes finos para garantir que a dublagem esteja perfeita em termos de sincronia, qualidade de áudio e fidelidade ao original. É um trabalho meticuloso que exige colaboração e atenção aos detalhes para garantir que o resultado final seja uma experiência imersiva e satisfatória para o público. É claro que para dar vida a esses personagens, há muitos dubladores talentosos e reconhecidos, alguns dos quais se tornaram verdadeiras celebridades por trás das vozes de personagens icônicos. Como Márcio Seixas, conhecido por dublar o Batman em diversas produções, além de outros personagens marcantes. Guilherme Briggs,
uma das vozes mais conhecidas do país, dublou personagens como Buzz Lightyear em Toy Story e Superman em várias animações. Wendell Bezerra, famoso por dar voz ao Goku em Dragon Ball Z, e também dublou outros personagens populares de anime. Selton Mello, além de ser um renomado ator, Selton também é dublador e emprestou sua voz a personagens como Flick em Vida de Inseto. Márcia Coutinho, conhecida por sua versatilidade, dublou personagens como Lisa Simpson e Peppa Pig, mostrando seu talento em diferentes gêneros. Mas há muitos outros profissionais talentosos que contribuem para a indústria de dublagem no país. Já a dublagem de jogos no Brasil tem se tornado cada vez mais comum e valorizada, especialmente com o crescimento da indústria de videogames no país. Grandes títulos internacionais são frequentemente localizados para o português brasileiro, incluindo não apenas legendas, mas também dublagem completa. Isso proporciona uma experiência mais imersiva para os jogadores brasileiros, permitindo que se envolvam totalmente na história e nos personagens do jogo. Além disso, a dublagem de jogos também oferece oportunidades para os dubladores locais mostrarem seu talento e alcançarem um público ainda maior. Nos últimos anos, vários jogos famosos receberam dublagens em português brasileiro, contribuindo para a crescente demanda e apreciação pela dublagem de jogos no país. Alguns dos principais estúdios de dublagem de jogos no Brasil incluem Wenmark Dubbing. Este estúdio é conhecido por sua expertise em dublagem de jogos, tendo trabalhado em títulos populares como The Last of Us e Uncharted. Vox Mundi. Reconhecido por sua qualidade e profissionalismo, o Vox Mundi é responsável por dublar diversos jogos de renome internacional, incluindo franquias como Assassin's Creed e Final Fantasy. Do Brasil. Além de filmes e séries, o do Brasil também tem experiência em dublagem de jogos, tendo trabalhado em títulos como Call of Duty e FIFA. TV Group Digital. Este estúdio também atua na dublagem de jogos, oferecendo serviços de alta qualidade para títulos de diversas plataformas. Cada um contribuindo para trazer experiências de jogo localizadas e imersivas para os jogadores brasileiros. A título de curiosidade, você sabe qual o primeiro jogo dublado no Brasil? O primeiro jogo dublado em terras tupiniquins foi Street Fighter 2, lançado em 1991 para diversas plataformas de videogame da época, como Super Nintendo e Mega Drive. A dublagem foi realizada em português brasileiro e marcou o início da prática de dublagem de jogos no país, ajudando a popularizar ainda mais o título entre os jogadores brasileiros. Desde então, a dublagem de jogos tem se tornado cada vez mais comum, com muitos títulos sendo lançados com opções de dublagem em português brasileiro para atender à demanda do mercado local. Bora conhecer alguns dos dubladores de jogos. Felipe Maia, conhecido por emprestar sua voz a diversos personagens em jogos famosos, como Nathan Drake em Uncharted e Joel em The Last of Us. Francisco Júnior, famoso por dublar personagens como Ezio Auditore, da série Assassin's Creed, e Ezreal em League of Legends. Fernanda Bulara, reconhecida por sua versatilidade, dublou personagens como Lara Croft em Tomb Raider, Chloe Price em Life is Strange e Ashe em Overwatch. Guilherme Briggs. Além de ser famoso por dublar personagens de desenhos animados e filmes, Briggs também emprestou sua voz a jogos, como Buzz Lightyear em Kingdom Hearts e Ratchet em Ratchet & Clank. Leonardo Camilo, conhecido por dublar personagens marcantes, como Marcus Fênix em Gears of War e Krillin em Dragon Ball Z Kakarot. Ricardo Juarez é um renomado dublador brasileiro, conhecido por sua voz marcante e versatilidade em dar vida a diversos personagens em filmes, séries, desenhos animados e jogos. Ele já emprestou sua voz a uma variedade de personagens em jogos populares, como o Capitão Price em Call of Duty Modern Warfare, Vaz Montenegro em Far Cry 3 e JJJ em Watch Dogs 2. E claro, o amado Kratos em God of War. Sua habilidade em transmitir emoção e profundidade a AOS personagens faz dele um dos dubladores mais reconhecidos e respeitados da indústria de dublagem de jogos no Brasil. Esses são apenas alguns exemplos de dubladores de jogos no Brasil,
cada um contribuindo para tornar as experiências de jogo mais envolventes e imersivas para os jogadores brasileiros. Então, exploradores, espero que vocês tenham curtido essa jornada pelos bastidores da dublagem. Foi incrível explorar como os dubladores dão vida a personagens que amamos e como cada etapa desse processo se encaixa para criar uma experiência única e emocionante. Agora que vocês conhecem um pouco mais sobre essa arte fascinante, espero que continuem apreciando e celebrando o trabalho desses talentosos profissionais. Se gostaram do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para mais vídeos incríveis. Não se esqueçam de deixar seus comentários e compartilhar o vídeo para espalhar ainda mais a paixão pela dublagem. Até a próxima!